Vamos pegar desde o começo, realmente, porque tem muita gente que está chegando no Bitcoin agora devido a toda essa campanha de marketing que a gente pode falar, por conta da aproximação do halving, dos ETFs, do Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, por exemplo, que é um cara que agora tem cada vez mais aparição na mídia. Então, para quem nunca ouviu falar do Bitcoin, como é que vocês poderiam explicar o que é essa Dos criptomoeda? sócios. E sobre o que falaremos no episódio de número 181, Boludinho? Hoje vamos falar do que o povo gosta, do furdúncio do momento, né? Que é Exato. Bitcoin. Tá todo mundo falando, sempre que tá todo mundo falando é porque já tá caro. Será? Será Será? verdade? Inclusive, eu queria fazer uma pergunta hipotética aos nossos convidados, antes de apresentá-los. Ah, Digamos que uma pessoa tem 90% de Bitcoin no seu portfólio de investimento. Um exemplo hipotético. E que a esposa dessa pessoa, a esposa vai vendo. costuma falar que tá na hora de vender. Não, E aí ele fala, Pera. não, eu acho que tá muito cedo. O que vocês acham? Quem tá certo? A esposa ou esse indivíduo charmoso e inteligente que alocou tanto em cripto e tá com um belo de um ganho? Primeiro que eu queria ser amigo desse indivíduo aí. É possível. Culhões. Hipoteticamente Culhões. é possível. Segundo, que a pergunta a se fazer é: você vai trocar o Bitcoin pelo quê? Você tem algum desejo material que precisa ser satisfeito agora? Um carro, uma Hoje. ilha, uma casa? Bom, e já pensando Se aí você- no pessoal que tá afoito, porque tá vendo tudo subindo muito, cara. Bitcoin subindo mais de 50% nesse pouco espaço de tempo, sendo que ano passado já dobrou. O halving nem chegou ainda. Aí tem moeda com cara de sapo que multiplicou por 8, com cara de cachorro que subiu 6 vezes. E aí fica aquela dúvida, até pro pessoal que tá interessado em aprender mais de cripto. E aí, a festa já tá acabando, ela nem começou. Qual a opinião de vocês? Não acho que tá acabando, mas não dá pra dizer que ela começou agora também. Depois do Bitcoin ter subido aí mais de 200%, ter subido um tantão depois do fundo que ele fez em 2022, a festa já tá rolando um tempo. Mas acho que ainda tem algum chão pela frente. Esse ciclo tá sendo um pouco diferente dos ciclos passados. E acho que quem tá pensando em entrar agora e tudo mais, a principal coisa que a pessoa tem que buscar é primeiro conhecimento. Porque esse mercado não costuma perdoar quem entra sem conhecimento e sem convicção. Não tá tarde demais, na minha visão. Esse ciclo, que nem o Chico falou, tá sendo um pouquinho diferente dos anteriores. Sempre que a gente faz esse tipo de projeção ou especulação, a gente tá se baseando numa amostra limitadíssima de dados, que é a história de 15 anos de vida do Bitcoin. Nas últimas vezes em que o Bitcoin rompeu uma máxima histórica, como ele fez agora, rompendo os 69 mil dólares, ele levou cerca de 1 ano e meio até buscar um topo novo. Demorou, de 1 ano e meio a 2. Nesse ciclo, a gente tá vendo um comportamento um pouco diferente, acontecendo duas coisas importantes de diferente nesse ciclo. Primeiro, o Bitcoin caiu abaixo do topo do ciclo anterior. Então, nas quedas, o Bitcoin chegou a 16 mil dólares. E esses 16 mil dólares eram abaixo do topo de 20 mil dólares do ciclo anterior. E agora, outra coisa inédita que ele fez foi romper a máxima histórica antes do tal do halving, que costuma ser um catalisador de atenção para essa classe de ativo. Então, a gente acha lá na Paradigma que o ciclo tá um pouquinho acelerado, tem um interesse de gente muito grande front-running, né, se antecipando a narrativa que espera-se que vai se desenrolar nos próximos meses, mas ainda tá longe do fim. E vocês acham que essa antecipação que está acontecendo é um pouco também por conta da eficiência de mercado? Hoje em dia o Bitcoin é mais conhecido, então, mais por fácil de exemplo, comprar. mais fácil de comprar, ele é mais popular, ele já perdeu aquele estigma de ser uma moeda que era usada por infratores, né, traficantes, não sei o que, terrorista, como diziam lá atrás. E aí o que acontece é que, por exemplo, você disse que mais ou menos 1 ano e meio depois do halving, foi do halving ou do all-time high? É que rompeu o all-time high, tipo, logo depois do halving, nas últimas vezes, né? Então, mais ou menos 1 ano depois desses eventos específicos, vamos colocar aqui o halving, ele buscava aquela máxima histórica para depois iniciar o movimento de queda. Será que agora vai ser mais rápido também isso também? Por conta desse adiantamento? Cara, tem umas pessoas no mercado que gostam muito de uma teoria do ciclo transladado à esquerda. O que seria o ciclo transladado à esquerda? Seria um ciclo fazendo pico antes do usual. Porque se você pega os picos do Bitcoin, eles costumam ser de 4 em 4 anos, bem redondinho. A gente teve um pico lá no fim de 2013, outro no fim de 2017 e agora o mais recente em novembro de 2021. Então, de 4 em 4 anos. Se a gente for pensar que o comportamento pode continuar desse jeito, seria um pico ali no final de 2025. Então, seria mais um ano de ciclo aí. E as pessoas que gostam dessa teoria falam, cara, esse ciclo está indo mais rápido, o mercado se adiantou, você mesmo gosta muito de falar isso, que o mercado se adianta. Então ele se adiantou aos eventos que ele já sabia que ia acontecer, como o halving, e o ciclo está começando a subir antes. Então as pessoas falam, quem gosta dessa teoria, fala que essa é a possibilidade. Por exemplo, esse ciclo, a gente vê o pico dele antes do que seria o usual. Então a gente vê talvez agora em 2024, no fim de 2024, ou no início de 2025. Então é uma das teorias. E o outro lado são as pessoas que dizem, não, o ciclo vai continuar mais ou menos do jeito que ele está sendo, só que ele vai ser um ciclo que vai mais alto do que todo mundo está esperando.
talvez por causa dessa questão do próprio ETF, que a gente está vendo aí, esses dias mesmo, antes de ontem, teve mais de 1 bilhão de dinheiro entrando através desse instrumento. Então, acho que não dá para saber ainda como é que vai ser, mas eu olho com carinho para essas duas possibilidades. Eu sinto, depois de um bom tempo nesse mercado, alguns anos observando as reações das pessoas, que a gente vai ficando um pouco com o pé que é o leque, assim, com fogo no bumbum, conforme a gente vai amadurecendo. Porque a gente... O famoso fogo no rabo, né? As pessoas ao redor já sabem que a gente fala sobre isso, gosta desse ativo, já tem esse ativo, a gente percebe os sinais muito mais cedo, presta atenção quando as pessoas começam a falar sobre muito mais cedo. E costuma-se dizer em cripto que os sinais de topo de um ciclo raramente são os mesmos no ciclo seguinte. Então, no topo de 2017, a gente viu a Taylor Swift pintando algumas criptomoedas nas unhas dela e postando isso no Instagram. Foi um absurdo. Foi o auge da euforia. 4 anos depois, em 2021, os magnatas de cripto estavam dando rolê com os ex-presidentes americanos. Era outro nível de celebridade e atenção mainstream. E agora, meu caso base é um topo em novembro, final de 2025, eu espero ver coisas muito mais loucas. Eu espero ver líderes de Estados-nação discutindo o Bitcoin como política nacional, em fóruns sérios, como eu acho que já está começando a acontecer muito mais do que rolava no ciclo passado. E por aí vai. Então, de novo, a gente acabou de romper o all-time high. Na última vez, o Bitcoin subiu 7 vezes no ano seguinte ao halving. Antes disso, ele tinha subido 30 vezes. Então, eu ainda acho que tem fôlego. E faço um disclaimer de que nós estamos nos entretendo aqui com pulsações que são minúsculas quando a gente olha para o Bitcoin numa escala grande o suficiente de tempo, né? Que o Bitcoin é um dinheiro programado para se monetizar, capturar valor, ganhar poder de compra com o tempo. Diametralmente oposto de todos os dinheiros governamentais. Então, no longuíssimo prazo, décadas, essas teorias que a gente está especulando aqui basicamente não importam. Eu quero explicar um pouco, então, por que ele é programado para ganhar valor, o que é o halving, que vocês estão falando, tem gente que não sabe o que é. Sim, muita gente. E acho que até basicamente o que seria o Bitcoin também é uma ideia, para depois eu me defender, né? Porque eu tenho muitas defesas. Até porque é mentira isso. Fale que é mentira. Não, Assuma. agora a Malu, ela fala que não é para vender. Ela fala que era para vender antes. Não. Agora bateu fomo até nela. Não, agora segura. Não, agora segura. Não é essa a questão. A questão é que eu gosto de ver um pouco do dinheiro. Veja, há quanto tempo você investe em Bitcoin, amor? Bastante, né? A gente começou a juntar, mas na época eu não investi, eu só juntei na internet de graça. Foi lá em 2014. 2014, isso tem quantos anos? 10 anos. 10 anos, e o Bitcoin tem 15 anos. Então, veja, a gente tá nessa brincadeira aí, já faz um tempinho, né? De que a gente entrou na brincadeira. E eu gosto de realizar o lucro de vez em quando. Então, essa era a minha questão. Agora que a gente já entrou num novo ciclo, né, e já tá subindo, faz muito tempo que eu não te falo pra vender. Aí ele vem com esse papinho aí, como se eu quisesse vender igual as pessoas estão fazendo ou fizeram há pouco tempo. Objeção, Boludinho. A gente senta pra tomar um vinho, o Malu pega a taça assim, vai vender quando? É sempre igual. É sempre igual. Não, mas eu Ela gosto fala de saber é um quando vai preço, vender. É uma data. Eu gosto de Eu saber. falo, amor, não é isso. Eu né? quero saber. São outras metas. Eu quero que ele se comprometa, né? Porque eu realmente gosto de... Mas eu entendo o lado dela, porque a última realização que eu fiz realmente, assim, com força, que eu, dispensei uma parte boa da posição, foi em 2017. Nesse último ciclo, eu tava mais comprado em Bitcoin, não tanto quanto agora, mas eu perdi o timing da venda, porque eu achei que fosse mais. Falei, vou segurar. E aí não foi mais e começou a cair muito rápido. Eu Entendeu? Falei, Por isso que eu vou quero... esperar o próximo. Eu quero uma hora realizar, porque senão ele vai perder o time de novo e tá lá o nosso dinheiro, entendeu? Mobilizadinho. Não, mas eu vou realizar uma hora até porque eu tenho meu projeto, um sonho da minha vida que é comprar uma ilha, né? E aí vai chegar a hora em que eu vou vender. É mentira, sequestrador. A gente não uma tem belezinha. tantos assim. É tudo mentira. Mas a gente já tá de olho numa já. Se chama Austrália. Tá considerando já. Então quem mora nessa ilha saiba que talvez tenha um dono novo daqui a algum tempo. Mas voltando agora, então, vamos pegar desde o começo realmente, porque tem muita gente que tá chegando no Bitcoin agora devido a toda essa campanha de marketing que a gente pode falar, por conta da aproximação do halving, dos ETFs, do Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, por exemplo, que é um cara que agora tem cada vez mais aparição na mídia. Então, para quem nunca ouviu falar do Bitcoin, como é que vocês poderiam explicar o que é essa criptomoeda? O Bitcoin é uma ideia cujo tempo chegou. O Bitcoin é Muito bom. É um projeto que já foi manifesto em palavras por vários pensadores e economistas e filósofos ao longo da história. Henry Ford já pensou numa moeda que fosse produzida com eletricidade e não produzida quando um político quer produzir ela.
Vários economistas da escola austríaca já falaram de coisas parecidas com o Bitcoin. E no fundo, então, o Bitcoin é essa ideia que agora, com a tecnologia no estado em que ela está, finalmente encontrou terreno para prosperar. E que ideia é essa? É a ideia de um dinheiro que não é controlado por nenhum político. Um dinheiro que está dissociado do poder, basicamente. Então, enquanto todos os dinheiros governamentais, o real, o dólar, todos os dinheiros que as pessoas normais usam mundo afora, eles são criados, né? A base de dinheiro existente aumenta conforme os políticos querem criar mais e eles encontram as justificativas que eles querem. O poder de compra do trabalhador ou da pessoa normal, que guarda o valor do seu suor, do seu trabalho, nesse dinheiro, né? Usa o dinheiro como um meio para transportar o valor do seu trabalho para o futuro. Cara, esse trabalhador está sendo surrupiado por esses políticos e esses governos num esquema que é mentiroso e que é programado para empobrecer as pessoas ao longo do tempo. O real perdeu, a cada 7 anos, perde metade do poder de compra. Se você pegar outras moedas mundo afora, o cenário é parecido. Não tem uma moeda governamental que dura por centenas de anos. Todas elas tendem a zero porque é uma questão de incentivos. Os políticos vão imprimir mais para eles. E o Bitcoin é o contrário. É uma moeda que tem um cronograma monetário fixo, matematicamente estabelecido, onde ninguém tem o poder para mudar as regras, e que se você quiser poupar o seu dinheiro lá, o valor do seu trabalho nessa moeda, você vai ter a segurança de que esse valor vai ser transportado para o futuro sem interferência de políticos, crises civis ou quaisquer arbitrariedades que venham a acontecer. Seus bitcoins vão estar lá, você vai poder levar eles para qualquer lugar e mandar para quem você quiser.